Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de Biologia comigo, professor Gabriel. E na nossa aula de hoje vamos ter uma abordagem um pouco diferente. Afinal de contas, nós estamos trabalhando nos magníficos grupos sanguíneos e nas últimas aulas compreendemos o sistema BO, o fator RH e neste ponto eu não vou avançar para o sistema MN e os grupos raros porque eu desejo trabalhar com vocês, primeiro, um processo bem simples, um mecanismo que é adotado por diversos laboratórios ou até mesmo profissionais da área de saúde que fazem aqueles testes rápidos para determinar o teu tipo sanguíneo. E esse teste é bem simplesinho, mas bem bacana da gente discutir tudo aquilo que a gente já viu e contextualizar de uma forma bem mais agradável e para que tu possa entender de fato o conteúdo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos embora que hoje nós vamos falar sobre o mecanismo de determinação dos grupos sanguíneos. Antes de começarmos a analisar o mecanismo que, de fato, é utilizado comumente em praça pública para determinar o teu tipo sanguíneo, eu quero enfatizar os grupos, de fato, que existem, né? Tanto para o sistema BO quanto para o fator RH, e quem doa para quem recebe de quem, de acordo com esse diagramazinho que eu vou montar com vocês. E depois a gente vai entender por que acontece essas possibilidades aí, né, de recepção e de oferta de eritrócitos e, consequentemente, vamos compreender também o porquê desse mecanismo de determinação funcionar. Então, presta bastante atenção aqui. Eu sei que A doa para A, enquanto B é com seu par. Ambos se odeiam, posso ver, do outro não vão receber. O O já chega para arrasar para todos, ele vai doar. E enquanto a B vai receber de A, de B, de O e AB. Nossa musiquita traz muitas informações que valem a pena ser destacadas aqui nesse momento para a nossa aula. Quem é do tipo A doa e recebe de quem é do tipo A. Quem é do tipo B doa e recebe de quem é do tipo B. Quem é do tipo AB recebe todo mundo. E quem é do tipo O, doa para todo mundo. Mas quem é do tipo AB não é capaz de doar para todo mundo. Ele só doa para quem é AB. E quem é do tipo O, embora doe para todo mundo, não pode receber de todo mundo, porque ele tem anticorpos anti-A e anti-B na sua composição de plasma sanguíneo. E aí vem um ponto interessante. Como é que funciona o positivo e o negativo? Quem é positivo doa para positivo e recebe de positivo e negativo. Sacou? Quem é negativo doa para positivo e negativo, mas só recebe de negativo. Então, tu tem que ficar atento nesse negócio de quem doa e quem recebe. E para isso, eu montei esse esquemazinho aqui, ignorei daqui para baixo, tá? Porque daqui a pouco que a gente vai falar sobre isso. Eu montei esse esqueminha aqui para a gente conversar a respeito dos grupos sanguíneos e destacando ponto a ponto. A princípio, nós vamos analisar uma pessoa do tipo A positivo. Então, se uma pessoa do tipo A positivo desejar doar sangue para alguém, para quem ele pode doar? A gente vai lembrar. O positivo, ele só doa para positivos. Então, essa galera todinha aqui não vai receber desse cara. Mas quem irá receber de positivo? Só o positivo. E quem vai receber de A? Vamos lembrar. A gente sabe que o A, ele pode doar para ele mesmo. Então, aqui, ó, A doa para A, eu sei que A doa para A. E a gente sabe também que o AB é o receptor universal, né? Então, AB vai receber também, ó, de A, de B, de O e AB. Então, quem é A positivo
doa para A positivo e doa para AB positivo. Sacou? Professor, e se aqui não fosse positivo, se aqui fosse negativo? Bom, aí tu lembra, negativo pode doar para positivo. Então continua esses dois, tá? Porque eu sigo a lógica do sistema BO, então a gente sabe que A doa para A também doa para AB, porque AB é receptor universal. E a gente verifica uma coisa muito importante aqui nesse nosso quadrinho. Percebam que agora eu não tenho mais a restrição do negativo. Então, negativo pode receber de negativo, né? Então, o A recebe de A, logo A negativo vai receber de A negativo. E o AB agora passa também aqui, ó, a receber. Então, AB negativo também recebe. Sacou? Então, ó, quem é A positivo é capaz de doar para A positivo e para B positivo. Ninguém mais. Quem é A negativo é capaz de doar para A positivo, A negativo, AB positivo e AB negativo. Agora, eu vou pegar meu apagador. Achei. Vou pegar meu apagador. Vou apagar aqui. E vou trabalhar com vocês com outro grupo sanguíneo, tá? Com outro tipo sanguíneo. Eu agora quero trabalhar com aquele que é do tipo B positivo. A gente já sabe, se é positivo, negativo não o recebe. Logo, eu descarto toda essa galera daqui. B, vamos lembrar, B é com o seu par. Beleza, então A não recebe de B, mas B é capaz de doar para ele mesmo. Então, B positivo, doa para B positivo. E ele também é capaz de doar para o famoso receptor universal. Ok? O AB positivo. Então, quem é do tipo B positivo, doa para B positivo e doa para AB positivo. Mas, se por um acaso aqui fosse negativo, a coisa mudava de figura. Por quê? Porque agora eu não tenho mais a restrição para cá. Então eu posso doar para B negativo e para B negativo também. Então vamos lá. Quem é B positivo só doa para B positivo e para B positivo. Quem é B negativo doa para B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo. Beleza? Tu vai lembrar disso. Não esquece disso, que isso é muito importante. Tá bom? Agora, mais uma vez a gente apaga. E neste ponto da nossa brincadeira, vamos trabalhar agora com aquele que é AB positivo. Lembra aí, positivo só doa para quem? Para positivo. Positivo não doa para negativo. Logo eu vou descartar essa galera aqui. Eu vou utilizar só o de cá. E lembra, AB ele é receptor universal, mas ele é doador universal? Não. Por quê? Porque ele só é capaz de doar para ele mesmo. Logo, quem é AB positivo, só doa para AB positivo. Ih, professor, estou entendendo. Então, nessa perspectiva, quem for AB negativo, doa para AB positivo e para AB negativo, não é? Exatamente. Você está seguindo o caminho certo, viu? Carolo no meio, Carolo na minha. Mas o último ponto vem para a gente fechar aqui com chave de ouro. Tá? O. O positivo. Quem é O positivo é capaz de doar para quem é negativo? Não, ele só doa para quem é positivo. Logo, o O, enquanto doador universal, doa para A, doa para B, doa para AB e doa para O. Sacou? Então, ele doa para todo mundo. Contudo, compatível com o fator RH. Se ligue nisso. Se aqui fosse negativo, aí a história é outra. Porque ele doa para A, negativo. Ele doa para B, negativo. Doa para AB, negativo. E doa para O, negativo.
Então eu consigo doar para todos os grupos sanguíneos. E aí, se você pensar naquela ideia do doador universal, receptor universal, você vai perceber o seguinte, que o receptor, o verdadeiro receptor universal, é aquele que é do tipo AB, sim, mas que é de fator RH o quê? Positivo. Que o positivo é capaz de receber tanto do positivo quanto do negativo. Então o AB positivo é realmente o receptor universal. E o O negativo é o verdadeiro doador universal. Porque ele consegue doar tanto para grupos positivos quanto para grupos negativos. E diante desse cenário aqui de quem doa para quem, a gente se pergunta por que há essa possibilidade de recepção de doação? E o que isso tem a ver com a determinação dos grupos sanguíneos? É isso que a gente vai ver agora. Existem 3 palavras-chave referentes a esse procedimento de determinação dos grupos sanguíneos. São elas: aglutinogênio, que é a proteína que fica na superfície da hemácia determinando o seu tipo, a aglutinina, que é justamente o anticorpo que fica lá no plasma determinando exatamente quem vai sofrer o que é a isoaglutinação. Beleza? Aglutinação. Tranquilo. Mas aí eu vou lembrar você que aglutinogênio é o mesmo que antígeno, tá? Não esquece disso. E tem que lembrar também que a aglutinina é o mesmo que anticorpo. Beleza? Então se eu falar em antígeno ou falar em anticorpo, tu já sabe do que eu estou falando. Até porque a aglutinogênio e a aglutinina geralmente é mais usado para sistema BO e não para fator RH. Então, para tu não te confundir, eu vou ficar mais em antígeno e anticorpo. Beleza? Então, vamos entender um processo bem simples. Quando tua hemácia tem um tipo de aglutinogênio, tem um tipo de antígeno, e esse tipo de antígeno encontra um anticorpo contra ele, então automaticamente a gente vai ter a compatibilidade funcionando para que haja isoaglutinação. Tá? Então ocorre ali um problema quando antígeno e anticorpo são compatíveis. Tá? Então se você tiver uma hemácia do tipo A e ela encontrasse em um meio com anti-B, ou anti-A, que digo, ocorreu a compatibilidade isoaglutina. Beleza? E aí o que a gente conseguiu elaborar como método para a determinação dos grupos sanguíneos? Simples. Pega o sangue do indivíduo, pega umas gotinhas dele, coloca numa lâmina de microscópio e pinga o anticorpo. Pinga exatamente o soro anti-A, o soro anti-B e o soro anti-D, que vão reagir de acordo com o eritrócito e seu respectivo antígeno. Quer ver? Pensa aí no seguinte. Imagina que uma pessoa é do tipo A, tá certo? Essa pessoa do tipo A furou o dedinho, tá? A gente dá uma furadinha no dedinho com uma caneta lancetadora, né? Ou até a lanceta mesmo. Pra quem não sabe o que é caneta lancetadora, ou pra quem não sabe o que é lanceta, a caneta lancetadora é aquela canetinha que a gente põe aquela agulhinha que o pessoal usa para fazer teste de glicose, né? Geralmente os diabéticos fazem muito esse teste, né? Porque você fura a pontinha do dedo, tira um pinguinho de sangue para ver como é que tá a tua glicemia. E, bom, quando a gente fura o dedinho, que põe 2 gotinhas numa placa, né? Numa plaquinha, ou simplesmente numa lâmina de microscópio, e a gente deposita sobre essas amostras sanguíneas o anticorpo A e o anticorpo B, ou seja, o contra A e o contra B, sendo essa pessoa que forneceu a amostra biológica
para a gente analisar do tipo sanguíneo A, um fenômeno bem simples vai acontecer. A isoaglutinação. Então vejam, o que vai acontecer aqui? Nada, não vai reagir. Por quê? Porque é contra B. E a pessoa que me deu sangue, me ofertou o sangue, é do tipo A. Então aqui não vai acontecer nada, porque o contra B não vai agir, não vai reagir, realizando uma isoaglutinação, mas aqui o anti-A vai. E quando o anti-A reage, nós temos a isoaglutinação do sangue e fica evidente. Então quando tu olha uma laminazinha no microscópio, né, com a amostra sanguínea e o reagente ali sobre ela, e ela faz esses aglomerados, né, esses bolinhos, né, meio evidentes ali na lâmina, isso quer dizer que ocorreu a isoaglutinação e, consequentemente, esse indivíduo é do tipo A. Tá? Professor, então seguindo essa lógica, se ele não isoaglutina em A, né, no anti-A, mas a isoaglutina no anti-B, então ele é B? Exatamente. Então se tu olhar uma laminazinha e tu identificar que ele isoaglutinou aqui, mas aqui não, ele é A. Isoaglutinou aqui? Não, mas aqui sim, então ele é B. Sacou? E aí o interessante é que eu representei realmente, ó, o anticorpo A, vendido em frasquinho, ele é azul. E o anti-B é amarelinho mesmo, tá? Então eu tô usando cores reais, não fantasias. E aí vem essa plaquinha aqui, essa lâmina aqui, que tem duas amostras de sangue que não isoaglutinaram. Então não isoaglutinou em A e não isoaglutinou em B. Não reagiu, tá? Se não reagiu, significa dizer que o anticorpo A não encontrou antígeno A e o anticorpo B não encontrou antígeno B. Quem é que não tem antígeno? Exatamente, jovem gafanhoto. O indivíduo do tipo O não tem esses antígenos. Então, consequentemente, ele escapa dos anticorpos que foram aplicados. O que não é o caso desse aqui, que isoaglutinou no anti-A, ou seja, ele tinha massas do tipo A, e isoaglutinou no anti-B, ou seja, ele tinha massas também do tipo B. Logo, ele é do tipo A e do tipo B, ele é AB. Bem simples, né? Então, de acordo com a forma como a tua lâmina se apresenta, nós temos a possibilidade de identificar o grupo sanguíneo. Bem simples. Mas, e quanto ao positivo e negativo? Dá para identificar? Claro que dá. Com o soro anti-D. O anti-D, o anti-RH, é vendido também em frasquinho. E você consegue fazer a testagem, né, nesse mesmo mecanismo com mais 2 gotinhas de sangue. Tá? Então a gente pinga mais 2 gotinhas, coloca aqui o anti-D e, bom, percebe o seguinte, que quando ocorre isoaglutinação, significa que eu tinha um antígeno B, significa que eu tinha um antígeno RH. Então, se ocorrer isoaglutinação, é positivo. E se não ocorrer, professor, é negativo. Bem simples, não é? Eu costumo fazer, né, de forma separada, a gente costuma fazer assim, né? Bota dois pinguinhos de sangue aqui, um pinguinho aqui e faz anti-A, anti-B e anti-D, para que não misture, tá? Porque se a gente pingar os três aí na lâmina de microscópio, geralmente acaba misturando. Se a gente não souber fazer a análise direitinho, a gente vai acabar misturando a amostra e tendo que refazer. Isso não é tão legal, porque vai furar o dedo de novo, enfim. Mas é um procedimento bem simples, bem rápido, e é aí que mora um grande problema. Como eu disse a vocês no começo dessa aula, muitas são as ações sociais que realizam esse procedimento. E é um procedimento tão simples, mas ao mesmo tempo que demanda um profissional capacitado. Por quê? Primeiro, a nível escolar, pessoal, a gente não pode fazer esse tipo de exame, esse tipo de determinação de tipagem sanguínea, uma vez que
nós não podemos realizar nenhum ato perfurocortante com vocês estudantes e também não podemos realizar nenhum tipo de diagnóstico, né? Afinal de contas, não somos, nós professores de biologia não somos profissionais de saúde. Então, para de me perguntar qual remédio você deve tomar se você tem um determinado problema. E aí, digo isso brincando porque realmente o pessoal pergunta muito pra gente. Mas qual é o ponto-chave? Quando a gente pensa direitinho que é um procedimento que lida com material biológico, que faz uma perfuração na pele do indivíduo, então a gente tem toda uma série de cuidados para se tomar nesse momento. Então é necessário que haja um acompanhamento, que seja um indivíduo que possua a habilitação para fazer aquele procedimento e que, caso seja realizado com alguém de menor, que tenha-se a autorização dos pais, beleza? Então a gente tem que pontuar isso bem direitinho. E mais que isso, a gente tem que ter muito cuidado com os possíveis erros do processo de coleta, de aplicação e de análise desse teste. Por quê? Vamos lá. Coleta. Muitas vezes, e aí eu vou acabar tendo que esmiuçar um pouquinho sobre o procedimento, né? Muitas vezes o pessoal pega o dedo do indivíduo, né? Que vai fazer o procedimento e coloca para baixo, assim. Aí faz o furinho e depois vai e gira para fazer a coleta. E, gente, não faz isso. Por quê? Porque o sangue pode correr e descer para a unha, tá? E aí, você sabe, sangue na região das cutículas da unha não pode, beleza? Para evitar a contaminação. Além disso, nesse caso, fazer para baixo, né? O dedo voltado para baixo. Além disso, o ideal é que, nesse momento, o profissional que esteja executando o procedimento, ele esteja com luvas calçadas, com o jaleco fechado, tá? De manga longa e, claro, né, ele esteja habilitado para realizar o procedimento. Além disso, tem que fazer asepsia local com álcool A70 e algodão, tá? Então ele vai fazer a asepsia do dedo, vai realizar o procedimento de furar, né, com a lanceta. Lembrando que essa lanceta é de uso individual, então usou, descartou, né, e tem que tomar cuidado ao descartar também. E isso vale salientar, porque alguns de vocês conhecem pessoas que fazem uso das lancetas e da caneta lancetadora. Então sempre vem algumas marcas, né, vem com a lanceta, que ela é de plástico, né? A base dela é de plástico, com a agulhinha que fica escondida por uma bolinha. É muito comum essa. Pega aquela bolinha, guarda, faz a lanceta funcionar e posteriormente fura, tá, aquela agulhinha, né? Com aquela agulhinha, a bolinha, para descartar o material, tá? Para garantir que ninguém vai se contaminar, para garantir que ninguém vai se furar, né, com aquele material. Posteriormente, um erro que é muito comum é que, na tentativa de fazer uma ação social, muitas vezes, por um descuido, o profissional que está realizando o procedimento acaba deixando tempo demais ali o sangue exposto, e o sangue é muito volátil. Logo, o plasma evapora fácil e o teste pode não dar certo, beleza? Então, às vezes o resultado é impreciso. Ele não traz realmente com fidedignidade o tipo sanguíneo do indivíduo. Outro problema também muito comum é quanto ao tempo de reação do sangue com o anticorpo. Às vezes demora um pouquinho, às vezes o reagente ainda está ali encontrando os antígenos e realizando a isoaglutinação. E nesse momento, muitos profissionais de saúde, cansados já de tanto fazer aquele procedimento, acabam determinando tipo O sem C,
tá? E não confundir isso com falso O, não é efeito bombaim, é descuido mesmo, tá? Às vezes não dá tempo de reagir, é O. Às vezes não dá tempo de reagir, é negativo, certo? Então tem que ter bastante cuidado, tem que ter bastante calma na hora de dar o diagnóstico, de olhar direitinho, analisar bem direitinho, tá? Eu sei que a nível médio a gente é restrito isso, a gente não vai realizar esse procedimento, né? Ninguém vai estar aqui saindo por aí comprando reagente e fazendo a tipagem. Mas eu acho interessante falar isso a vocês porque muitas vezes a gente vê acontecendo, né? E a gente pode de repente estar bem informado e tomar cuidado em alguns pontos e mais. Quem aí deseja seguir numa área da saúde já vai prontinho para não cometer os erros, tá bom? Então a gente fica por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu achei que ela seria bem útil para vocês e eu espero que realmente ela tenha sido e que vocês tenham compreendido como é que funciona esse processo de determinação de tipagem sanguínea, ok? Fiquem com Deus, um cheiro bem grande no coração de vocês e até mais, tá? Tchau, tchau.